Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, o assunto é o mundo fascinante do metabolismo do nitrogênio. Vamos usar umas notas de aula de bioquímica bem detalhadas como o nosso guia, tá? A missão é entender como o nosso corpo gerencia aminoácidos, nucleotídeos, essas peças vitais. Uma coisa que, chama atenção logo de cara nessas notas é o turnover das proteínas, né? Elas estão sempre sendo renovadas. E olha que interessante, só uns 25% dos aminoácidos vêm do que a gente come. Os outros 75% o corpo recicla internamente. Mas para onde vão todos esses aminoácidos? O que acontece com eles? É um fluxo constante, sabe? Eles são usados para construir novas proteínas, claro, isso é o básico. Mas não só isso, servem de base para outras moléculas com nitrogênio que são essenciais. Pensa nas bases do DNA, do RNA, hormônios tipo adrenalina, neurotransmissores também, como serotonina, dopamina. O ponto-chave é, não dá para estocar aminoácido. Então, o que sobra ou o que não é usado para construir algo novo, bom, tem que ser degradado. Certo, ok. Então vamos dar uma olhada mais de perto nessa degradação. As notas falam que isso rola em 3 situações. No turnover normal, né? Quando comemos proteína demais, ou em situações mais extremas, tipo jejum prolongado, diabetes. Nessas horas, as proteínas viram até combustível. Mas o aminoácido tem 2 partes, né? O grupo amino, com nitrogênio, e o esqueleto de carbono. Como o corpo separa e lida com isso? Bom, geralmente começa com a transaminação. O grupo amino ele é transferido. Quase sempre ele vai para uma molécula chamada alfa-cetoglutarato e aí forma glutamato. O que sobra é o esqueleto carbônico. No fígado tem enzima-chave para isso, tipo ALT e AST, que muita gente conhece dos exames de sangue. Esse esqueleto de carbono, então, ele pode ter destinos diferentes. Pode virar precursor para glicose, e aí a gente chama de glicogênico, ou pode virar corpos cetônicos, ácidos graxos, aí é cetogênico. Ou até os dois, depende da necessidade da célula naquele momento, sabe? Entendi. E o nitrogênio que foi parar no glutamato, ele fica lá de boa? Ah, boa pergunta. Não por muito tempo, não. O glutamato, ele passa por outra etapa. A desaminação. Isso acontece principalmente na mitocôndria, lá no fígado. E aí, sim, libera o grupo amino como íon amônio, o NH4+. E aqui a coisa fica bem interessante. Porque amônio, NH4+, é tóxico, bastante tóxico para o nosso sistema nervoso. Então, para ele poder viajar pelo sangue, vindo de outros tecidos até o fígado, ele precisa de um transporte seguro. Ele meio que pega uma carona disfarçado em outras moléculas, principalmente a glutamina ou a alanina. Ah, inteligente. Uma forma de mascarar a toxicidade durante o transporte. Exatamente. E quando chega no fígado, esse amônio, como ele é finalmente neutralizado? Para não causar problema. Tá. Aí entra em cena o elegante ciclo da ureia. É um processo bioquímico fantástico. Basicamente, ele pega 2 grupos amino, um que veio solto como amônio e outro que vem do aminoácido aspartato, e um átomo de carbono do bicarbonato. E transforma tudo isso em ureia. É um processo que gasta energia, tá? Uns 3 ATPs no total. Começa lá dentro da mitocôndria, com o amônio reagindo para formar carbamoil fosfato. Isso reage com ornitina, a molécula formada, a citrulina, vai para o citosol, lá ela reage com aspartato. Passa por mais umas etapas e, no fim, libera a ureia. A ureia é bem menos tóxica e solúvel, vai para o sangue e é excretada pelos rins. E o ciclo regenera a ornitina que volta para a mitocôndria para recomeçar tudo. É um ciclo, né? Nossa, é muito interligado. As notas até mostram umas conexões com o ciclo de Krebs. O fumarato que sai do ciclo da ureia volta para o Krebs e o aspartato usado vem de lá. É uma integração metabólica impressionante mesmo. Mas e se esse ciclo falhar? O que acontece se o corpo não conseguir fazer ureia direito? Aí complica. A falha leva a um acúmulo de amônia no sangue, o que a gente chama de hiperamonemia. E como a amônia é neurotóxica, como eu disse, os sintomas são principalmente neurológicos. Coisas sérias tipo tremores, fala arrastada, confusão mental.
Em casos graves, pode levar a edema cerebral, coma, até a morte. A eficiência desse ciclo é vital para a saúde. Caramba, sério mesmo? Ok, entendido a importância do ciclo da ureia. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda falando de nitrogênio. E os nucleotídeos? Aqueles blocos que formam DNA, RNA, ATP. De onde eles vêm? Como o corpo lida com eles? Os que vêm da dieta, dos alimentos que a gente come. Eles são quebrados lá no intestino, viram nucleosídeos, que são absorvidos, mas as bases nitrogenadas em si, as purinas AG e pirimidina C, T, U, a maior parte não é reutilizada pelo corpo, sabia? A maioria é degradada, principalmente no próprio intestino e no fígado. As purinas, no final, viram ácido úrico, que a gente excreta na urina. Já as pirimidinas são quebradas em produtos mais simples, tipo CO2, ureia e uma molécula chamada beta-aminoisobutirato. Ué, então se a gente não aproveita muito o que vem da dieta, como é que o corpo garante que vai ter nucleotídeo suficiente para fazer nosso próprio DNA, RNA, ATP e tudo mais? Aí é que tá. Nós temos a capacidade de sintetizar eles de novo, do zero, literalmente. Essas vias de síntese de novo acontecem no citossol das células. E olha, elas são bem custosas em termos de energia. Para fazer as purinas, a adenina e a guanina, começa com uma molécula da via das pentose-fosfato, a ribose 5-fosfato. É um caminho longo, são 10 passos, gasta 6 ATPs por purina formada. E precisa de vários doadores tipo aminoácidos como glicina, aspartato, glutamina, além de CO2 e derivados do folato, como THF. O THF é super importante. Ele carrega unidades de carbono. Forma primeiro uma base chamada IMP, que aí sim é convertida em AMP e GMP. 6 ATPs para uma purina. Pois é. E para as pirimidinas, citosina, timina, uracila. Começa com o carbamoil-fosfato, aquele mesmo que inicia o ciclo da ureia na mitocôndria, mas aqui é feito no citosol por outra enzima. São 6 passos, um pouco mais curto. Gasta 2 ATPs. Usa aspartato e glutamina como doadores, forma primeiro o UMP, uridina monofosfato, e a partir do UMP, a célula faz o CTP e também o TMP. Esse último é essencial para o DNA, né? Vem do DUMP. O custo energético é bem alto mesmo, especialmente para as purinas. Isso mostra o quanto é metabolicamente caro, né? Construir esses blocos fundamentais do zero. Bom, para a gente ir resumindo o nosso Deep Dive de hoje, o corpo tem vias super complexas, todas interligadas para gerenciar o nitrogênio. Recicla o que dá dos aminoácidos, pega o excesso de nitrogênio que vira amônio tóxico e converte em ureia, que é bem menos tóxica e fácil de excretar. Degrada as bases que vêm da dieta ou do turnover celular em produtos como ácido úrico. E ainda consegue sintetizar nucleotídeos novinhos em folha e, de novo, mesmo que isso custe bastante energia. É um balanço delicado. Exatamente. A saúde depende totalmente dessa harmonia, dessa eficiência toda. Qualquer falha, como vimos com a hiperamonemia, pode ter consequências sérias. E essa complexidade toda, especialmente o custo energético da síntese, levanta umas questões interessantes, sabe? Pensa só, se a síntese de novo de nucleotídeos, principalmente as purinas, é tão cara em termos de ATP, como é que as células cancerígenas que se dividem super rápido e precisam de uma quantidade enorme de DNA e RNA novos conseguem bancar essa demanda energética toda? Fica aí uma reflexão, né? Como essa dependência metabólica pode ser talvez um ponto fraco a ser explorado em terapias. Algo para o pessoal pensar.